Muito bom dia, Fernanda Cruz. Muito bom dia, Evilásio Júnior e também nosso querido irmão André Espíndola. Eu estava aqui ouvindo vocês e como bate forte na alma ver uma imprensa independente, né? A gente sente saudade de outros tempos, mas ainda bem que existe vocês, né? E outros também, mas cada vez menos a gente vê rádios e TVs assim verdadeiramente autônomas que procuram ouvir os dois lados, né? E isso é muito importante para a nossa democracia que está em frangalhos hoje no Brasil. Parabéns pelo trabalho de vocês. Estou aqui falando diretamente de Brasília, depois de um dia de muitas emoções. Começou cedo na CCJ com a dosimetria e foi terminar quase meia-noite. Por incrível que pareça, eu acho que vocês nem estão sabendo, porque a coisa foi tão na calada da noite que tentaram aprovar jogatina, né? Bingo, Uhum. cassino, Isso. como se não bastasse essa tragédia das bets que Jogos estão de fazendo azar. para os brasileiros. Ontem tentaram, né? Extra pauta, o Davi Alcolumbre, e contou com o apoio aí de 28 senadores, né? Mas nós conseguimos derrotá-los. Senador Girão, a gente fazia aqui uma brincadeira, uma aposta sobre a posição de Jacques Wagner, que é senador da Bahia, do PT, líder do governo no Senado da República, quando ele fez o acordo com Rogério Marinho para que o PL da dosimetria, que foi aprovado no Senado nessa sessão de ontem conturbada, que ele teve o aval, teve a anuência do presidente Lula, e isso só será desmentido caso ele saia da liderança hoje. Se realmente o argumento de Gleisi Hoffmann, que foi um equívoco extraordinário, né? Ela criticou o Jacques Wagner sem nominá-lo, mas nas redes sociais foi para cima sobre o período da dosimetria. A gente falava aqui que Wagner não agiria isso sem pactuar com o presidente Lula. Qual é a avaliação que o senador Girão e a bancada de oposição fazem em relação a isso? Wagner estava realmente acordando a votação do período da dosimetria em acordo com Lula e ele vai continuar na liderança do Senado ou ele vai cair? Olha, é isso aí, quem pode, o tempo é o senhor da razão, né? Quem vai dizer o que é que vai acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias, realmente você sabe que eu sou oposição a esse governo de forma, assim, bem clara, transparente, mas eu convivo com os colegas senadores e me relaciono bem com todos, seja da oposição, seja da situação. Ali é uma casa de diálogo e sem abrir mão dos meus princípios e valores, a gente, em várias pautas, ou tá junto ou tá separado, mas defendendo o que a gente acredita. E ontem foi um dia assim muito interessante, porque assim, eu tô com o Jacques Wagner desde 2019, convivendo no Senado Federal, quando eu entrei, né? E ele entrou também. E eu digo para você que ele me parece um senador muito moderado, né? Um senador assim equilibrado, extremamente de diálogo franco, né? É, Me parece autônomo, né? Ele acredita e encara as suas convicções. E o que a gente está vendo, por exemplo, nessa questão da dosimetria, né, da anistia, é algo surreal, né, uma perseguição implacável. Ó, não precisa você ser de esquerda, você ser de direita, ser contra governo ou a favor do governo. São os fatos. Quando você tem, vou dar um exemplo só para não cansar vocês e o ouvinte. Quando você tem um juiz, um ministro do Supremo, que ele se diz vítima, né, e ele é o principal julgador, o relator do processo, você não tem outra conclusão a não tirar que é algo de vingança, de revanche. Porque o Alexandre de Moraes deveria ter, nesse julgamento, no mínimo, se decretado ali, se considerado suspeito ou impedido de votar. Mas ele não. Ele ficou com o processo, ele foi o delegado, ele foi o promotor, ele foi a vítima, ele foi o juiz, ele foi tudo, o dono da bola, né? Então é um processo que é eivado de irregularidades. Então, esses brasileiros do 8 de janeiro, quem errou, quero deixar muito claro, acho que na última entrevista até que eu dei para vocês eu falei isso. Uhum. Quem errou tem que pagar, mas tem que pagar exemplarmente. Quem quebrou, tem lei para reparar tudo, para ficar preso, o tempo que for. Agora, dentro da Constituição brasileira. O que essas pessoas estão pegando, e olha, eu digo para você, o governo Lula negou as imagens para a gente. O Ministério da Justiça, na época do Flávio Dino, quando nós aprovamos as imagens para receber as imagens das praças dos três poderes, dos prédios públicos, eles negaram, não entregaram. Mas algumas vazaram. Algumas vazaram. E todo mundo viu que quem entrou no Senado Federal, por exemplo, na casa que eu trabalho, não quebrou absolutamente nada. O grupo que entrou lá dentro ficou sentado, alguns orando, outros ali apenas sentado olhando. Então, pessoas pegando por isso, e você vê relatos ali das pessoas no processo dizendo que foram se proteger da bomba, de bombas. E foi mesmo. Né? As imagens vazadas mostram eles entrando correndo para dentro dos prédios para se proteger de bomba. E os próprios policiais chamando
Os próprios policiais chamando para se proteger, né? Então, quer dizer, essas pessoas pegando 15, 16, 17 anos de prisão, enquanto você vê hoje traficantes, pedófilos, corruptos que roubaram bilhões de governos, como o ex-governador lá do Rio de Janeiro, por exemplo, 400 anos de prisão, curtindo nas suas mansões essa liberdade, né? Assim, como se nada tivesse acontecido. Não dá para você aceitar isso, porque é uma perseguição a adversários políticos, porque são de direita e conservadores. Então, voltando para o Jacques Wagner, o senador da Bahia, ele é um senador que mostra que é autônomo. Quando ele, por exemplo, enfrenta esses abusos do próprio judiciário brasileiro, e no ano passado ele vota, nós ganhamos apenas por 4 votos, a justiça ganhou por 4 votos. Ele vota para o fim das decisões monocráticas. Olha só que interessante, eu não sei se vocês lembram, mas ali naquele momento do voto ele foi super criticado. Super criticado. Por quê? Porque ele votou numa posição pessoal, e ali todo brasileiro percebe que existe exagero do judiciário brasileiro, né? Os ministros dão uma canetada e anulam o trabalho de 81 senadores, de 513 deputados federais feitos por décadas numa lei, e vai um ministro que não foi eleito por ninguém, não tem um voto popular, e ele vai numa canetada e anula o trabalho do Congresso Nacional. E o senador Jacques Wagner teve a coragem para defender a Constituição brasileira, e a gente precisa reconhecer, e olha que eu tenho muitas críticas a ele, mas ele teve a coragem de defender ali a Constituição, defender o devido processo do legislativo, que custa caro à população brasileira, né? Só o Senado Federal são 6 bilhões de reais o custo do Senado. Então, ele foi ali coerente com o trabalho que os senadores fazem, precisam prestar contas com a população, né? Então, desde aquele momento, eu acho que ali ele já começou a incomodar algumas pessoas que são meramente ideológicas. Como eu estava ouvindo aí nos comentários de vocês, corretíssimos, as coisas de rótulo, né? Ah, você é esquerdista, você é bolsonarista. Isso ninguém aguenta mais, essa briga. Ninguém aguenta, nós somos o Brasil, e faz parte da democracia a gente ter divergências. Mas eu vejo ontem, naquelas votações que nós tivemos, que o senador Jacques Wagner ele teve bom senso. Ele teve bom senso. Não sei que tipo de acordo. Alguns senadores revelaram que houve acordo de dosimetria pela questão da tributação de bets da tributação, que cobre um buraco pesadíssimo que o governo Lula não tinha como cobrir. Eu não participei desse acordo, tanto que votei contra. Fui um dos 6 senadores da República que votei contra essa tributação, né? Mas eu digo para você que o senador Jacques Wagner, ele, no meu modo de entender, tem feito um bom combate do que ele acredita, das ideias, inclusive, da esquerda, né? Dos progressistas, chamados progressistas. Agora, é um senador autônomo que também defende o parlamento brasileiro. Amigo Girão, sempre bom lhe receber aqui, viu? Ele tem um carinho muito grande e acompanha o seu trabalho, e você tem uma atuação forte, né? Aquilo que eu digo sempre, né? Fazer política pelo justo, e eu gosto demais dessa atuação sua, e estou vendo sua movimentação aí para governo do estado. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, ainda nessa história de Jacques Wagner, entre Wagner, Rui e Jerônimo, que hoje é o governador do estado da Bahia, eu costumo dizer o seguinte: Wagner é o maior articulador político que eu já vi, e tem todos esses atributos que, né, o senador acabou de trazer sobre Wagner. Concordo com todos. Rui Costa já penso diferente, até porque não sou só eu que penso dessa forma. Vejo que ele levou esse pensamento meu também para o Congresso, que é conhecido lá como Rui Grosseria. É o tipo do político que só puxa para o lado dele, botou a mulher dele para ser conselheira do Tribunal de Contas, né, e aquelas histórias todas que a gente já sabe. O Jerônimo Rodrigues é um político que chegou agora, né, e eu tenho evitado fazer avaliações de Jerônimo, esperando que acabe o governo dele para eu compreender. Penso que tem muita coisa que pode ser feita, mas também vejo a situação caótica que foi deixada por Rui Costa financeira para Jerônimo, tem feito com que ele não consiga ter uma atuação melhor. Você fala na segurança pública, André, que isso é um legado aí do partido durante muito tempo. Que é um desastre, porém tem um secretário de segurança pública, que é um jovem que tem tentado de tudo resolver uma situação, né, mas ele está no meio de uma história de leite derramado. Mas o que eu quero dizer? Me permita então, já que o senador, talvez até pela amizade, ou até por entender mesmo que Jacques Wagner tenha todos esses atributos, e eu concordo, mas permita então que eu aqui, André Spínola, possa fazer esse tipo de fala. Eu não vejo, com muito respeito que lhe tenho, viu, senador? Eu não vejo Jacques Wagner tomar qualquer tipo de decisão, ele enquanto líder de governo, contrário aos pensamentos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Até porque não é só líder, ele é amigo pessoal de Lula há décadas. Sem dúvida. E vou mais. O senador, vou lhe fazer uma pergunta. O senador enxerga Jacques Wagner tomar uma decisão como essa,
de maneira contrária ao que Lula pensa e ao que Alexandre de Moraes pensam juntos, né? Que estão ali numa animosidade muito grande, mas Evilásio quer fazer algum complemento, uma pitadinha de sal aí nessa... Não, na verdade eu quero responder. O ouvinte, Rogério Trindade, mandou uma mensagem aqui pra gente, pelo nosso chat do YouTube, dizendo que ouviu em outra emissora que Jacques Wagner vai deixar a liderança do governo no Senado para se dedicar à reeleição. Rogério, aí é outra história. Aí não tem nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver com a votação do PL da dosimetria ontem, em que ele fez um acordo com a oposição e o projeto foi aprovado pelo Senado. Aí é uma dedicação para a campanha e é lá na frente, não é agora. Isso. O que nós falávamos é que, se realmente Wagner cometeu um equívoco imperdoável, como disse Gleisi Hoffmann, ou tomou nas como redes decisão sociais, própria, né? ele vai ser destituído hoje da liderança do governo. E eu não acredito, André não acredita. E Alexandre Fernando de não Moraes acredita. vai entrar, né, para derrubar essa decisão, vai dizer que é inconstitucional. Alexandre de Moraes vai ficar quieto, Lula vai vetar, porque ele precisa falar para mas aí sua o Congresso vai plateia, prorrogar. e o Congresso vai lá e vai derrubar o veto dele. Mas eu quero ouvir o senador Girão. Amigo, primeiro, muito obrigado, viu, por esperar, aguardar. É importante que a gente tenha esse tempo maior para falar com você. Mas me diga, você acredita, diante de tudo que eu falei, né, que ainda assim você pensa que Jacques Wagner fez isso porque é um republicano, porque é uma pessoa de boa, tranquila e que acha que realmente teve os excessos? Você ainda pensa desse jeito, amigo? Olha, vamos lá, seria leviano da minha parte dizer algo que eu não tenho conhecimento, né? Mas assim, ele demonstra ser um líder de governo bem fiel ao presidente Lula, defende as pautas, né? Então ele, apesar de ser um senador que eu vejo com uma certa independência, mas ele me parece muito coerente, né? E não acho que essa costura que foi feita, né? Ela não seria uma coisa da cabeça dele. Então, eu acredito que ele deve ter comunicado com o Palácio do Planalto. Eu estava ouvindo agora no intervalo e pesquisando aqui algumas notícias na grande imprensa, e de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, e eu vi aqui, por exemplo, que Jacques Wagner peitou, como a gente diz no Nordeste, ele deu uma peitada. Inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal que quiseram mandar no voto dele, lá naquela questão lá do fim das decisões monocráticas. Então teve ministro do Supremo ligando para senadores, inclusive para ele, né, na véspera, ali no momento da votação, e ele foi firme, né, para dar um basta nessa interferência de um poder sobre o outro. Né? Então eu acho que ele tem as qualidades, repito, discordo de muitas das suas ideias, né? Ele é um político tradicional do PT, ligado ao Lula, né? E eu vejo que é um governo que está completamente perdido, né? E não é só eu que vejo. Eu acho que a própria Polícia Federal caiu na real aí. Você viu a operação hoje cedo, né? Que mira, inclusive, o líder, um dos líderes do governo Lula no Senado, que é o senador Everton Rocha. O Everton Rocha. Pessoas do Ministério foram presas, número 2 do Ministério. O careca do INSS transitava em todo lugar, inclusive com o filho do presidente da República, o Lulinha, viajou na primeira classe com ele, segundo a Polícia Federal, tá? Para Portugal, um negócio de empresa de maconha, né? Então, quer dizer, o Lulinha estava recebendo mesada, segundo um delator, sócio do careca, ex-sócio do careca do INSS, que trabalhava com ele, dizendo que o Lulinha recebia 300 mil reais de mesada por mês, agora, do dinheiro dos mais pobres do Brasil, que esse governo dizia defender, que agora perdeu moral para defender os pobres, porque as bets foram aprovadas no governo Lula, essas casas de aposta, né? Então, quer dizer, quem é mesmo que defende os menos favorecidos do Brasil? Eu acredito que está indo por água abaixo uma das bandeiras históricas aí do governo Lula, do PT. E o Rui Costa, né, que foi citado há pouco, eu não sei se pelo Evilásio ou por você, André, Fui eu. mas, pronto, eu também tenho muitas restrições, tá? Não diga a pessoa, porque eu nem conheço, mas as atitudes dele, ele enquanto governador desse estado maravilhoso que é a Bahia, que está vivendo, como a Fernanda colocou há pouco, uma tragédia humanitária que é a crise de segurança pública, né? O Ceará e a Bahia são, principalmente Salvador e Fortaleza, os lugares que no mundo inteiro se expulsa gente de casa, mais que expulsa gente das suas próprias casas, facções criminosas. O que é considerado pelo Estatuto de Roma, que o Brasil é signatário, como crime contra a humanidade. É terrorismo. Não tem outra palavra. Esse governo Lula não quer que a gente chame de terroristas, facções que mas são terroristas. Inclusive em acordos internacionais dizem isso. Então, o Rui Costa, a gente não pode esquecer que o Rui Costa era governador da Bahia naquele escândalo do consórcio do Nordeste, dos 300 respiradores, que até hoje, né, já teve a operação da polícia, já teve depoimento, esse processo cabeludo está parado lá no STF, nas mãos de quem? Do ministro Flávio Dino, que ainda não se declarou suspeito, porque ele também era governador do consórcio do Nordeste, do Maranhão.
E esses 300 respiradores, pode ter certeza que morreram nordestinos, morreram baianos, morreram cearenses, morreram alagoanos, morreram maranhenses, porque esses respiradores comprados pela bagatela de 48,9 milhões de reais, esse dinheiro se evaporou e nunca chegou um respirador. Então, ali é algo que eu bati muito naquela CPI da Covid, porque tinha que investigar esses governadores. Eu tinha lá requerimento para chamar Rui Costa, para chamar governador do Ceará, vários outros, prefeitos também. E não deixaram, blindaram, porque o objetivo daquela CPI era só um. Era desgastar o governo anterior para favorecer o Lula, que se reunia com aquela cúpula o tempo todo, lá da CPI da Covid. Então, o povo brasileiro não é palhaço, né? A gente está vendo a marmota que está acontecendo no país, mas pode ter certeza que o bem vai vencer. A verdade e a justiça vão prevalecer. E ontem foi um passo importante. Nós vamos brigar pela anistia ampla, geral e restrita, porque só ela vai reparar a tremenda injustiça que está acontecendo com brasileiros que não tiveram direito à ampla defesa, não tiveram direito à dupla jurisdição, ficou tudo na mão do STF, não foi para as instâncias, como diz na Constituição, no ordenamento jurídico. Essas pessoas não tiveram seus advogados nem acesso aos autos, muitas delas. Então, assim, é uma caçada implacável que tem que parar. O Brasil não é um país de vingança, de revanche, é um país de um povo de bem, pacífico. E essa turma que hoje não quer anistia, viu, André, Fernanda e Evilásio, e você que está nos ouvindo na CBN, essa turma que hoje não quer anistia são aqueles que receberam a anistia. Não esqueçam disso. É verdade. Aqueles que receberam a anistia em 79, que assaltaram bancos, que mataram pessoas, assassinaram gente, que sequestraram embaixador, que sequestraram avião, que explodiram aeroportos como Guararapes. Então, essa turma pegou em arma de fogo. O pessoal do 8 de janeiro não foi encontrado sequer uma faca em toda aquela arruaça que aconteceu. Então, assim, está totalmente desproporcional e isso é algo planejado, no meu modo de entender, né? Deixaram invadir para poder perseguir, intimidar o brasileiro, ficar calado. O brasileiro não ir para as ruas, que é o que a gente precisa ir, é voltar às ruas pelo grito de ordem e progresso. Senador Eduardo Girão, mudando um pouquinho a pauta, a gente teve um episódio recente aí no Ceará do apoio do PL à candidatura de Ciro Gomes, que acabou sendo adiada. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro chegou a pedir para o André Fernandes, que foi articulador desse acordo, que tirasse foto com o senhor para o apoio ser do PL à sua candidatura ao governo do Ceará. E logo depois foi lançada a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República, o que é, inclusive, rechaçado pelos partidos de centro que queriam fazer um conluio para que o governo Lula tivesse uma oposição mais concentrada, unânime, mais forte. Como é que o senhor está avaliando esse cenário político? Já definiu a situação do Ceará e no plano nacional? O senhor é favorável à candidatura de Romeu Zema, que é do seu partido, governador de Goiás, ou é simpático com essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? Olha, eu acredito que a política ela é feita no base de um tripé, tá? Para mim é missão de vida. Eu não entrei na política para participar desses acordões, né? Estou fora disso e acho que política é uma coisa muito bonita. Você pode ajudar muito as pessoas, mas precisa ter esse tripé. Qual é o tripé? Coerência, integridade e coragem. O que infelizmente a gente não está vendo em alguns setores do centro-direita, e eu me considero um parlamentar, uma pessoa do espectro centro-direita, é realmente coerência, porque o PL querer apoiar Ciro Gomes, né, que é uma mente brilhante que a gente tem no país, a gente não pode negar, é um cara inteligente, né, mas que sempre quis destruir a direita, os conservadores desse país, né, inclusive recentemente, né, falando cobras e lagartos, né, do ex-presidente da República, da sua família, né, e das pautas que nós defendemos, como a vida, a família, a ética, né? O ministro Sérgio Moro disse que, não sei se vocês lembram desse vídeo, um dos vídeos translocados, né, que existe aí na internet, de uma fala dele, que diz o seguinte, que receberia o Sérgio Moro, naquela época, Lava Jato no auge, né? O Brasil sendo passado a limpo, o pessoal aí devolvendo o dinheiro que roubado, né? Ou seja, a operação foi no ponto certo. E agora nós estamos com, desculpa a expressão, mas é o poste mijando no cachorro, né? Daqui a pouco essa turma que disse que roubou, confesso, que roubou, vai querer o dinheiro de volta do roubo do Brasil, né? Então é isso que tá acontecendo no Brasil. Aí o Sérgio, o Ciro Gomes falou o seguinte, tá esse vídeo aí, vocês podem ir atrás. Ele disse o seguinte, eu vou receber, se ele vier aqui, esse senador Sérgio, esse juiz Sérgio Moro, eu vou receber ele a bala.
Eu me lembro disso. Então, fora as declarações contra as mulheres, assim, de uma forma depreciativa, né? Uma atrás da outra. Então, eu digo para você assim, a regra da boa convivência é o respeito, né? E eu vejo que não estamos tendo um respeito, um amor próprio, a partir do momento que a direita cogita em apoiar Ciro Gomes para eleger parente. E aí, quando a gente fala de parente na política, é um assunto que mexe, né? Eu estava ouvindo também vocês falar aí da esposa do Rui Costa, né, no Tribunal de Contas. Inclusive, coincidentemente, eu fiz um discurso ontem na tribuna do Senado sobre isso, falando que o STF, na súmula vinculante 13, e coincidentemente o número 13, ele mudou o entendimento sobre a questão do nepotismo, né? Ele alterou, passou a admitir a nomeação de cônjuges e parentes até o 3º grau, por cargos de natureza política. Olha o que está acontecendo nesse governo Lula. Nós temos a esposa do ministro dos Transportes, Renan Filho, para o TCE de Alagoas, né, que é a senhora Renata Calheiros. Nós temos também a senhora Regiane Dias, esposa do ministro de Desenvolvimento, Wellington Dias, para o TCE do Piauí. Aline Peixoto, esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Eu falei ontem. E ex-governador da Bahia. Na verdade, senador, aqui é uma festa do estica e puxa. Aqui, meu amigo, aqui é um puxadinho. Eu nunca vi um negócio desse. E lá no Ceará, também, para completar, tem a esposa do Camilo Santana, ministro da Educação, ex-governador, que é a Onélia Santana, que foi para o TCE, Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, voltando, nós vivemos essa oligarquia, tanto na Bahia como aqui, né? O pessoal que vai se revezando no poder, pelo poder, e a gente precisa dar um basta nisso, e é 2026, que precisamos libertar os nossos estados, olha, principalmente Ceará e Bahia. Nós estamos vivendo algo surreal em termos de desmantelo da coisa pública, da segurança, enfim, e a população está sofrendo. Então, eu acho, lá no estado do Ceará, por exemplo, que eu estou indo para lá daqui a pouco, né? Ontem foi a última sessão do Senado Federal do ano, e eu estou indo para o Ceará, e a gente tá, olha, vocês sabem que eu nunca faltei uma sessão aqui no Senado, fico de segunda a sexta-feira, né? Pouquíssimos parlamentares que, assim, conta no dedo na mão os que ficam de segunda a sexta-feira, e eu estou com 19, dos votos válidos, 19% dos votos válidos nas últimas pesquisas, jogando praticamente parado, no aspecto trabalhando, como o povo do Ceará me mandou aqui para o Senado, estou trabalhando no Senado e mesmo assim com uma boa repercussão, né, junto à população, de uma população que é de esquerda, que tem um viés de esquerda histórico, né? E a gente, se tiver o apoio do PL, eu posso dizer para você, que é uma coisa que seria óbvia, lógica, né, de um ponto de vista de coerência. Se eu tiver o apoio do PL, eu que sou do Novo, a gente está no segundo turno com grandes chances de ganhar o governo do Estado. Mas aí vem os acordões, né, para eleger pai, para eleger... Por isso que eu entrei nesse assunto aí de tribunais, porque o problema são familiares que querem cargos no Senado, por exemplo, e aí você tem lideranças locais que pensam primeiro na sua família, né? E aí pode ruir um acordo da direita por interesse de eleger parente. Então, vamos esperar o andar da carruagem, a população está desperta, a Michele foi uma leoa, Michele Bolsonaro foi firme, porque ela sabe que eu sempre defendi o que eu acredito, que é a defesa da vida contra o aborto, contra as drogas, contra a jogatina. E ela ali fez uma declaração assim, com muita verdade, em defesa do nosso nome para o governo do Estado, né? E rechaçando apoio ao Ciro Gomes. Agora, senador, senador Eduardo Girão conversando conosco, eu lhe pergunto o seguinte, vamos lá. Tinha uma força muito grande com o nome, né, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de repente, em um bate-papo entre pai e filho, o senador Flávio Bolsonaro decide ser o pré-candidato de oposição, né, do partido do PL, e agora está buscando alianças. De bastidores, há quem diga que essa candidatura não vai vingar. Eu lhe pergunto, como é que fica essa situação? E aí eu quero lhe fazer essa pergunta e já trazendo o meu sentimento, o meu pensamento, tá certo? Eu acho que Tarcísio de Freitas, sendo candidato à presidência da República, é um equívoco. E vou explicar por quê. Ele está no maior colégio eleitoral do país. O PIB de São Paulo só perde para o PIB do país. É um dos maiores PIBs do mundo, o maior PIB da América Latina. E o terceiro é da capital paulista. Então, eu acho que ele deveria ser o candidato à reeleição, está bem pontuado, estaria com o maior colégio eleitoral e seria o maior cabo eleitoral da oposição, né? E iria também trazer ali vários apoios, né, do pessoal do centro, talvez ali do centro-esquerda, talvez não, Ciro Gomes já está ali no meio, né, do centro-esquerda também. Ele iria trazer uma força muito grande. Penso que o nome certo seria Ratinho Júnior, do PSD, que inclusive ia ser uma emboleira retada no meio de campo aqui na disputa eleitoral, porque o Otto Alencar é do PSD, Ângelo Coronel é do PSD,
né, e tem uma hegemonia muito grande aqui com o Partido dos Trabalhadores. Eu lhe pergunto, esse pensamento meu é equivocado? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a candidatura de Flávio Bolsonaro é uma realidade? Vai vingar? Ou há possibilidade de haver esse acordo e, de repente, ter uma união, né, das oposições e essa candidatura ser mais ampla e mais forte para disputar contra Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, vamos lá. Eu digo para você que, graças a Deus, a direita tem, o centro-direita, bons nomes, né? Me permita começar com o meu candidato, né? Que está rodando pelo país, sempre nos finais de semana, porque durante a semana é o melhor governador do Brasil há muito tempo, que pegou terra arrasada pelo PT, com dívidas de todas as formas que você pode imaginar, funcionalismo atrasado, cheio de mordomias, o governo tinha 7 jatos, tinha 37 funcionários na casa da residência oficial, e ele foi lá com o seu exemplo, com a sua humildade, e conseguiu equilibrar as contas, cortou o privilégio de político, inclusive o dele, e fez também o seguinte, gerou 1 milhão de empregos com pandemia do meio, que é o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio. Então, eu vejo a possibilidade grande, até porque ele já está cumprindo nos últimos momentos a sua missão lá em Minas Gerais, e está livre para um mandato, por exemplo, presidencial. Eu acho que é um nome que está posto, está lançado pelo Partido Novo, tem condições, porque nós vamos pegar a terra arrasada pelo PT, independente de quem seja, então ele sabe como fazer isso, e ele é um cara do diálogo, é um cara que conversa com o nome que você falou, o Ratinho Júnior também, né, que conversa com o Tarcísio Freitas, que está fazendo uma grande gestão à frente do governo do São Paulo, e tem lógica essa sua colocação de que, poxa, ele estando lá, podendo se reeleger, podendo influenciar no seu estado, por que não? Você está certíssimo, né? E o Flávio Bolsonaro também é um bom senador, que tem votado de forma, na maioria das vezes, coerentes ali com as pautas que defende. Mas tem as rejeições, né? Tem feito enfrentamentos importantes. Agora, tem uma restrição natural, né, a uma parte da população, que hoje existe essa questão muito do... É de Vitória e Bahia, de Ceará e Fortaleza, né, daquela coisa que é ruim, eu acho que isso é ruim, senador, mas é da política. Senador, eu queria falar mais um pouco sobre essa questão da próxima disputa eleitoral, mas eu quero lhe pedir que, por gentileza, a gente não deixe de falar de algo que eu praticamente não vejo sendo mais explicitado, digamos assim, né? A não ser quando aparece uma operação policial, falam rapidinho e desaparece. Que é, na minha opinião, um dos maiores escândalos. Eu posso até colocar isso aí bem próximo ali, a história do Mensalão, do Petrolão, que é esse escárnio, não é, do INSS e da roubalheira, não é, de aposentados e pensionistas. Eu pensava que você fosse falar do Banco Master também. Que é outro absurdo. Pronto, tem 2 assuntos pra gente não deixar de jeito nenhum de falar. Mas eu quero, me permita a gente persistir um pouco nessa questão aí da política, né, da polarização que está acontecendo e dos números, né, que mostram lá o Flávio... 62% de rejeição. Né, que está já disputando com o Lula, né, tá 10 pontos a menos agora. Quer dizer, tem pesquisa que mostra ele bem próximo, tem outras que botam ele lá para 10 pontos abaixo, mas tem um ponto da pesquisa que não tem jeito, que tem mostrado ele bem próximo ali à questão do próprio pai, que é a rejeição. Lula tem uma rejeição muito grande, né, Bolsonaro tem uma rejeição muito grande. E o Flávio tem herdado isso. É o que muitos do centro dizem, que não querem ter ali na chapa um nome Bolsonaro, justamente para não trazer a rejeição. Aí eu fazendo meu pensamento aqui, Michele Bolsonaro, né, dos Bolsonaros, é que tem a menor rejeição, mas ela tem um nome forte ali para Senado. O Flávio Bolsonaro, nós sabemos que qualquer um dos Bolsonaros não pode ficar sem foro privilegiado. A gente sabe disso. E pode ter ali uma perseguição muito forte nesse sentido aí de justiça e tal, parará. Então eu penso que o Flávio Bolsonaro não deve ser o candidato justamente para buscar lá ser reeleito senador da República. Eu até perguntei aqui, Vilásio, me lembre aí, Flávio, tem mais 4 anos ou ele vai para a reeleição? A gente consultou, vai para a reeleição. Então é algo de muito perigoso. Numa situação comum, em um país normal, eu diria que tá tudo certo, vai lá para a briga e tá tudo certo. Mas um senador da República, filho de um ex-presidente da República que está preso, tem um outro filho que está já com situações graves na justiça e está fora do país, qualquer filho do Bolsonaro aqui no Brasil, sem foro privilegiado, é perigoso. Por isso eu aposto que ele não será o candidato. E acho também que, juntando ali os 3 que serão candidatos a senador, né, que é o outro filho dele agora, que é vereador, esqueci o nome, Carlos Bolsonaro, mais Michele, mais ele, seriam 3 senadores. O bolsonarismo ficaria aceso. Há quem aposte que o Flávio Bolsonaro vai manter a candidatura, a qualquer modo, para manter ali a força do bolsonarismo. Eu lhe pergunto, qual seria a chapa dos sonhos do senador Eduardo Girão? Vamos deixar um pouco de lado o seu candidato, o candidato do seu partido, Romeu Zema. O pensamento de Eduardo Girão.
qual seria a chapa dos sonhos? Vamos lá. Presidente e vice, viu? Eu tô vendo que você tá me colocando numa situação aí contra a parede. Mas eu veja uma coisa, eu tô na política há pouco tempo, né? Então eu posso me colocar não apenas como político, mas cidadão, né? Assim, no aspecto do desapego ao cargo. Para começar, foro privilegiado e nada hoje. É a mesma coisa. Esse conservador é verdade. É a mesma coisa. Você vê o Daniel Silveira, você vê o que aconteceu com o primeiro preso político depois da redemocratização, que é o Daniel Silveira, deputado, forozão, privilegiado de deputado federal. Senador, você quer exemplo de senador? O caso do Marcos Duval, que entraram na casa dele no dia do aniversário, ainda teve requinte de crueldade. No dia do aniversário do cara, foi lá na casa do cara, revistou tudo, entrou no gabinete do Senado para investigar zero de corrupção. Para ver, até porque hoje ninguém sabe por que ele foi investigado, é pelas opiniões dele, né? Até hoje não tem um processo, um inquérito, uma condenação, nada sobre um senador da República, mas fizeram aquela arruaça. E aí, a gente vê hoje, por exemplo, que for privilegiado, eu acho que não vale, né? Os amigos do poder, ok, é uma desculpa para qualquer coisa puxar para o STF. Ah, não, tem foro privilegiado, vou puxar para o STF para blindar. Você está vendo muitos casos acontecerem nesses últimos dias, inclusive com o Vorcaro, com a questão aí do Banco Master, que envolve políticos, né, e poderosos de plantão, que estão avocados, trouxeram para o Senado Federal, trouxeram para o Supremo Tribunal Federal, porque teria aí citados alguns parlamentares. Poxa, e eu estou com a CPI do Banco Master lá. 34 assinaturas, 7 a mais do que o necessário, e o Davi Alcolumbre não se mexe na cadeira para abrir. Assim como a CPI da Vaza Toga, do senador Espiridião Amin, que mostra o Tribunal Secreto agindo, né, perseguindo gente de direita, gente conservador, desde 2018, dentro do TSE, e ilegalmente. Um tribunal secreto, denunciando Alexandre de Moraes, né? E o Davi Alcolumbre não se mexe para abrir, tem 2 meses e meio. Sequer foi numerada a CPI. Então, a gente está vivendo no Brasil tempos sombrios, né, que a gente precisa jogar luz nesse momento. Então, tem muita água para passar debaixo da ponte, sabe? Foi um lançamento recente do senador Flávio Bolsonaro. E como eu estava falando antes do intervalo, o sobrenome traz coisas positivas e coisas negativas também, né? Se você pegar que a mídia passou 4 anos e depois agora mais quase 4, batendo o tempo todo, e eu sei o que é isso, porque eu sou de um estado que a mídia é praticamente toda cooptada pelo governo do PT. Pra você ter uma ideia, eu não sei os números da Bahia, mas no Ceará, o governo do PT, Camilo Santana e Elmano de Freitas, já gastou 2 bi de bola aí de índio com propaganda e publicidade, meu amigo. Eu perguntei ao governador Romeu Zema quanto é que ele gastava. Um estado que tem 800 e tantos municípios, o Ceará tem 184. O estado do Ceará gasta 4 vezes mais que o estado de Minas Gerais em publicidade e propaganda. Então, é para controlar mesmo. Quando falam de mim, só falam mal. Então, eu passei esse meu mandato inteiro recebendo pancada, porque eu também não aceito pegar dinheiro público, e eu poderia fazer isso, das minhas verbas parlamentares, que eu uso pouquíssimo, né, em compromisso com o povo do Ceará, com quem paga imposto. Eu poderia pegar minhas verbas e gastar com divulgação, mas eu não acho justo isso com quem paga imposto. Então eu apanho pra caramba da mídia. Os caras têm medo de meu nome crescer de alguma forma, né? Então eu entendo o Bolsonaro, que errou muito, diga-se de passagem. Eu sou um senador independente, sempre fui no governo Bolsonaro. Votei a maioria das vezes com ele, porque convergia com pautas em defesa especialmente de costumes, de liberdade econômica, né? E, enfim, mas eu também divergi, como, por exemplo, na questão da indicação do Cássio Nunes Marques para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu votei contra publicamente. Eu denunciei que no governo anterior o pacote anticrime foi enfraquecido dentro do governo, dentro do governo federal. Então, teve muitos erros no governo, mas também não dá para comparar com o Lula. O governo Bolsonaro, gostemos ou não dele, né, ele foi muito melhor, está sendo, do que esse governo Lula. Você vê, vamos dar um exemplo, os Correios e Telégrafos. Como praticamente todas as estatais na mão do Lula estão quebrando, estão saqueando, tá aí com 20 bi, indo atrás de empréstimo, 20 bi, o Correio, e não para de gastar, não para, e vai ter que demitir 10 mil funcionários. Né? Então, assim, é um desrespeito com a população, o governo Lula. É uma verdade que a gente precisa dizer. Né? Estão quebrando o país, o projeto de poder. Então, eu acho que está muito cedo, né? Foi lançada agora a candidatura do Flávio, repito, é um bom nome, né? Mas eu acredito que o diálogo vai permanecer com Tarcísio, com Zema,
com o próprio Ratinho, né? Eu acho que nós temos que ter unidade, não pode sair separado, porque aí a turma do Lula vai bater palma, o PT vai se alegrar. Mas e a chapa dos sonhos? Olha, eu acho que essa chapa do sonho tem que ter Romeu Zema. Não, Tá, eu acho que não. tem que ter. Senador, eu pedi para deixar Zema de fora. Vamos deixar Zema de Mas fora. você quer que eu tire meu candidato a presidente? Calma, tire Zema. Entendeu? Rapaz, é como se eu sou torcedor do Fortaleza. Né? Infelizmente caímos aí para a segunda divisão. Eu fui presidente em 2017, quando estava na terceira divisão. Subimos o Fortaleza na nossa gestão. Né? E parabéns aos clubes da Bahia. Os dois na segunda, inverteu agora. Né? Os dois estão na primeira. E o Cearense caiu. É como se você pedir para mim, ó, fale de futebol, mas não fale do Fortaleza. O senador não quis falar, você viu, né? Mas tranquilo, senador, olha, sempre é muito bom lhe receber aqui, viu? Eu lhe tenho um apreço muito grande. Estávamos até falando aqui, em off, né? Como essa polarização faz as pessoas vendarem os olhos para políticos bons, políticos que, se sentassem na cadeira da presidência da República, pudessem fazer um trabalho decente, né? E tem vários nomes. Não só tem o seu nome, não, porque eu estou conversando com você, eu estou lhe dizendo isso. Mas o senador Eduardo Girão seria um bom presidente da República, não é? E aí a gente pode citar outros tantos nomes. Não, eu digo, eu sei disso, né? Tudo tem seu tempo, né? E às vezes até nem acontece. Mas eu digo, dada a polarização, não é? Que os olhos são vendados. Eu defendo uma nova candidatura, um novo nome, sem nenhum nome Bolsonaro e também sem nenhum nome lulista. Um nome diferente. Uma renovação. Né? Uma renovação. Com isso eu não estou dizendo que não seja uma pessoa apoiada por Lula ou uma pessoa apoiada por Bolsonaro. Penso que o Ratinho Júnior seria um bom nome, o Tarcísio de Freitas um bom nome. Do outro lado, do Partido dos Trabalhadores, tem nomes importantes também que poderiam ser emplacados ali, não é? Mas a polarização, ela não permite. E aí eu lhe digo, não é? Que é uma saia justa que o Partido dos Trabalhadores tem enfrentado. Que Lula, ele é o protagonista em quase todas, depois da redemocratização, Fernanda Cruz, Lula participou de quase todas as candidaturas. Quando não participou, colocou gente dele, não é? E o PT hoje tem um problema sério. E é preciso tomar muito cuidado também para a direita, não é? Não cometer o mesmo erro. De não ter um nome para sucessão. Não tem nome. Digamos que Lula ganha a eleição agora, são mais 4 anos, e depois, quem é o sucessor de Lula, não é isso? Tem um problema grave aí, né, senador? Eu tava ouvindo você falando agora, você disse, olha, a direita tem nomes e o PT também tem nomes. Eu não sei que nomes o PT tem. Sinceramente, eu procurei aí fazer um esforço nesses 30 segundos que você falou e eu não vejo, a não ser o Lula, é muito concentrado. É aquela coisa de que não cresce ao lado, né? Talvez você não esteja enxergando justamente por isso, né? Que ele não conseguiu enxergar. Né? Exatamente. É como o eucalipto, né? O eucalipto, ele não deixa nada crescer em volta, ele chupa a água toda, né? Então, assim, eu vejo que a direita vai ganhar em 2026. Olha, esse escândalo do INSS, que roubou bilhões de reais, com B de bola, tá? Bilhões de reais, de milhões de brasileiros, e eu vou te dizer, viúvas, órfãos, deficientes, velhinhos, velhinhas, aposentados, pensionistas. Crianças de colo. Senador, crianças de colo. Não esqueça isso, não. Crianças de colo. Você sabia disso? Absurdo. E eu vou te dizer, eu vou falar uma coisa que eu sei que nós somos ouvidos aí, a audiência é fantástica. Toda vez que eu dou entrevista para vocês, eu recebo mensagem do Brasil, não é só da Bahia, não. Bacana isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O governo Lula tentou abafar essa CPI logo no início. Vamos lembrar aqui. E eu digo como cristão. Eu sou espírita e me relaciono muito bem com católicos e evangélicos. Eu acho que o Brasil, essa sustentação da fé é fundamental para momentos como esse. Porque foi Deus que agiu ali para não ficar na mão do PT a CPMI do INSS, que foi uma CPMI que nós lutamos para que ela acontecesse, ralamos muito, ela foi instalada, o PT e a base do Lula se articulou pesadamente para tomar o comando sem ter assinado a CPMI, não queriam de jeito nenhum, mas quando ela foi formada, eles tiveram que agir ali na tropa de choque para tomar o comando, como fizeram agora quando o crime organizado, que não está dando em nada, que eles também não assinaram, ninguém deles assinou, e eles tomaram o comando, mas num cochilo do cachimbo, o cachimbo caiu e nós conseguimos, por 2 votos, apenas 2 votos, tomar a presidência deles lá. Eu renunciei à minha candidatura, eu era candidato a presidente da CPMI, e na última hora, foi a manobra republicana que nós fizemos, eu vi que não tínhamos votos suficientes, e o Omar Aziz seria o candidato do Lula para ganhar, do governo Lula para ganhar a presidência da CPI. Ia blindar tudo, como fez na CPI da Covid, e aí nós conseguimos a reversão. Eu renunciei na hora,
E eu tinha ali o quê? No mínimo, eu tinha 3 votos dos titulares do Partido Novo da comissão, né? E tinha outros colegas que também votavam em mim. Mas aí eu renunciei e pegamos ali na hora um outro senador que tinha uma aderência maior ali do Centrão e do pessoal da oposição. E nós conseguimos ganhar por 2 votos. Uma surpresa total. Então ali a gente teve uma comissão independente. Você vê o Alfredo Gaspar, que é o relator, alagoano, nordestino como a gente, está dando um show de técnica, de investigação e chegando em gente poderosa, né? E o presidente, que é o Carlos Viana, de Minas Gerais, também está fazendo um trabalho sério, autônomo. Então, olha, muita coisa vai acontecer, estão nomes aparecendo, como do Lulinha, do Frei Chico, que é irmão do Lula, né? Tá chegando em gente ali, dos ministros, né? E olha, eu acho que o ano de 2026 vai ser um ano de muito escândalo. Infelizmente voltando a corrupção, voltando esse sentimento antiético, mas o Brasil vai passar limpo de novo, o brasileiro vai trocar os governantes. Eu acho que tem que trocar senadores, tem que trocar deputados, tem que trocar presidente da República. No modelo democrático é muito... Por isso que eu sou contra a reeleição. Eu sou totalmente contra a reeleição. E eu tenho uma notícia boa para os baianos aí. Nós conseguimos emplacar, já faz alguns poucos meses, e vão ter que depois botar digital para tirar, que é uma emenda minha, destacada pelo PL, para reduzir o mandato de senador de 10, que eles queriam jogar. O mandato de senador hoje é 8 anos. Mas com a PEC do fim da reeleição e a unificação do calendário único de pleitos, ou seja, acabar com a eleição de 2 em 2 anos, a proposta era aumentar o mandato do senador para 10 anos. E ia passando isso. E nós ali denunciamos, foi o inverso. Entramos com uma emenda para reduzir para 5 anos. E detalhe, foi aprovada a minha emenda para reduzir o mandato de senador para 8 anos. Agora, está parado para votar no plenário. Nós já aprovamos na CCJ. Só que os caciques não vão querer votar, vão querer tirar essa emenda minha. Mas aí eles vão ter que botar digital dizendo que querem mandato de 10 anos. É uma coisa quase que uma vida inteira, né? Então a gente precisa oxigenar a política e eu espero que se troque aí a grande maioria dos senadores, que a população deve cobrar o que é que eles estão votando, deve ir atrás de cada um, o que é que eles votam, né? E eu espero que nós façamos o dever de casa para trocar a maioria dos senadores e deputados. O senador iria para mais 4 anos ou agora seria reeleição para Senado? Eu? Sim. Não, eu sou pré-candidato ao governo do estado do Ceará. Não, eu sei, mas eu digo o seguinte, você já completou os 8 anos, completa agora os 8 anos ou teria mais 4? Vai acabar agora. Eu entrei em 2019, acaba no ano que vem. É uma decisão, então, bem arriscada, né? É uma decisão. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Saiu a última pesquisa da Paraná, não sei se vocês viram, e a turma insiste em me botar, né? Testaram meu nome para o Senado, que eu já disse que não sou candidato ao Senado, que sou ao governo, e a turma, para tentar me pegar pela vaidade, pelo orgulho, joga lá meu nome para senador. E deu o meu número com 33%, com a vaga praticamente garantida para o Senado. Né? Mas eu acho que 8 anos é tempo demais, sou contra a reeleição. Inclusive, se eu for governador do Ceará, eu sou contra a reeleição também. Para governo? Política é palavra. Claro. Mas ampliação para 5 anos ou 4? Dentro dessa PEC, Fernanda, dessa PEC que está parada por causa dessa emenda, né? Ela passaria para 5 anos. Governador, mas não a próxima eleição. Prefeito, deputado federal e senador com a minha emenda também para 5 anos. Mas digamos que você ganha para governador, né? Ainda são 4 anos na próxima, né? Depois que muda. Anos. Então eu ficaria 4 anos. Mesmo havendo um chamamento, você pontuando ali com 70 e tantos pontos, né, de aceitação, caso você ganhe a eleição, não vai? Estou dando exemplo para você. O Senado, para eu ficar mais 8 anos no Senado, está pavimentado. Mas então, eu não vou, é uma decisão, é um compromisso que eu tive com o cearense de ser contra a reeleição. E vivendo 7 anos dentro do Senado, eu tenho mais absoluta certeza ainda que não é saudável um político ficar esse tempo todo dentro da casa. Então precisa trazer gente nova, porque a tendência da acomodação é grande, entendeu? As portas largas são grandes para você cair. Então eu acredito que 8 anos é tempo demais dentro do Senado e a gente tem que ter desapego. O cargo público não é meio de vida, é missão de vida, é diferente. Senador Eduardo Girão, quero agradecer sua participação. Se não foi a entrevista mais longa que você já deu, foi uma das mais longas. E é sempre muito bom conversar com você. Um grande abraço, amigo, e sempre que estiver aqui na Bahia, sobretudo em Salvador, viu, pode ligar pra gente para vir aqui no estúdio, pessoalmente bater um papo conosco. Vou fazer uma visita. Obrigado, André, obrigado, Evilásio, obrigado, Fernanda, você que está nos ouvindo. Eu agradeço a oportunidade, porque na minha terra, aquela coisa de santo de casa não faz milagre, né? Na minha terra eu não tenho essa abertura como eu recebo o carinho de vocês em outros lugares do Brasil também. Grande abraço. Senador. Deus abençoe. Tudo de bom. Obrigado.